Os pais deles ensinaram ele a fazer sexo com ele, com 3 aninhos. Com 4 anos, esse menino, ele dormia na cama dos pais, os pais faziam sexo com ele. Quando ele fez, eu acho que 7 ou 8 anos de idade, foi denunciado ao conselho. 7 anos. A mãe estava grávida e a suspeita era esse menino com 7 anos de idade, seu pai. Pensa que tristeza. E o interessante dessa história toda é que esse menino teve vários problemas psicológicos, emocionais. E ele vive no abrigo. Hoje ele está com, se eu não me engano, ele está com 14, 15 anos. Mas ele virou um psicopata por causa dessa função estranha. Que quem era responsável por proteger não protegeu, que eram os pais. Como assim psicopata? Esse menino já passou por vários abrigos, já ficou internado em consultório, em clínica psiquiátrica, e o sonho dele é ser adotado por alguém. Às vezes até encontrou uma pessoa para adotá-lo, só que tem que ninguém aguentava, porque todo animalzinho que estava em casa ele matava forrado, passarinho, cachorro, tudo. Depois voltava de novo. Aí nós pensamos, poxa, que os pais malditos, né? Que os pais terríveis. Mas o perdão veio para ser executado. Eu não sei como está a vida desse menino hoje, não sei. Mas ele foi cometido por um desgaste da natureza, por mal disciplina dos seus pais. E muitos de vocês aqui podem ter uma vida muito difícil na sua casa, mas não tiveram a sorte desse menino. A sorte de vocês podem ter até tido uma sorte difícil, mas esses dias que você está aqui, você tem opção de escolher mudar. E eu vou ler o texto para vocês aqui, que Deus falou comigo, isso não faz tanto tempo assim. Eu estava com 17 para 18 anos, quando Deus usou essa palavra para falar comigo. Eu quero que vocês fechem seus olhos, eu quero orar com vocês. Senhor, muito obrigado por mais uma vez estar aqui. E Jesus, eu não gosto muito de falar sobre isso, melhor não gostava, né? Porque a minha mãe não tinha sido liberta completamente para poder anunciar essa palavra, contar esse testemunho. Mas hoje, Jesus, pela oportunidade, hoje minha mãe, ela está na tua casa, na tua presença, e eu posso falar. Mas eu quero dizer, Senhor Jesus, que eu realmente só comento sobre este fato quando o Senhor nos permite. E nós fizemos uma aliança para dizer isso, para falar isso para esses adolescentes. E Espírito Santo de Deus, eu quero que essa história não seja mais uma história, não seja só um conto, mas tem pessoas aqui que vão ser transformadas, impactadas. E Deus, por todo o sofrimento que um dia eu passei na vida, eu sei que foi para servir de cura, servir de bálsamo para essas pessoas que aqui estão e para outras que vão ouvir também dizer sobre isso. E eu já quero te agradecer, porque o Senhor é bom o tempo todo, e o tempo todo é bom. E Espírito Santo, interprete, Senhor, ao coração de cada um aqui a necessidade. Cada um individualmente precisa e carece de ouvir em nome de Jesus. No livro do profeta Isaías, capítulo 55, diz assim: o Senhor Deus diz: escutem os que têm sede, venham beber água, venham os que não têm dinheiro, comprar comida e comam. Venham, compram leite e vinho, venham que tudo é de graça. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Se ouvirem, fizerem o que eu ordeno, vocês comerão o melhor alimento, terão comida gostosas. Escutem e ouve a mim, preste atenção no que terão uma vida nova. E farei uma aliança eterna com vocês, e lhe darei bênçãos que prometi a Davi. Eu fiz a Davi chefe do líder dos povos, por meio deles vieram o meu poder. E agora vocês darão ordem aos povos estrangeiros, povos que vocês não conheciam, e eles virão correndo para obedecer-lhe. Isso acontecerá porque eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo Deus de Israel. Tenho dado poder e honra a vocês. Procurem a ajuda de Deus enquanto se pode achar, invoquem-o enquanto está perto, enquanto ele está perto.
O que pensa as pessoas perversas? Mudam a sua maneira de viver e abandonam os seus maus pensamentos. Voltem para o Senhor, o nosso Deus, pois Ele é compaixão, tem compaixão e perdoa completamente. O Senhor Deus diz: os meus pensamentos não são como seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Assim como o céu desce acima da terra, é assim os meus pensamentos e as minhas ações, e são muito acima dos seus. A chuva e a neve caem do céu e não volta até que tenha realizado, regado a terra, fazendo plantas brotarem e crescer, e produzir semente para os que semeiam, serão plantadas, e darem alimentos para as pessoas. Assim também a minha palavra, ela não volta para mim sem nada, mas faz o que agrada fazer, realiza tudo o que eu prometo. Vocês sairão alegres da Babilônia e serão guiados em paz para a sua terra, e as montanhas e os morros cantarão de alegria, e todas as árvores baterão palmas. Onde agora só há espinheiro, crescerá cipreste, murta aparecerão onde agora só cresce mato. Isso será para vocês um testemunho daquilo que eu fiz, será um sinal eterno que nunca desaparecerá. Amém? Aleluia. Qual é o teu nome, jovem? Ana? Nome bonito, né? Bonito. Você também é muito bonita. Só que a partir de hoje, se você ouvir tudo que você ouvir aqui, você continuar levando a vida que você leva, é caixão e vela preta para você. Não tem saída, não. Você sabia que você pode passar na rua, um camarada com esse rostinho bonito, esse carrinho, pode te pegar e nunca mais seus pais te veem. Este é o destino que Satanás preparou para você. Estou te falando para fazer terror na tua vida, não, porque você conhece a sua vida melhor do que eu. Mas Deus conhece muito mais. E Ele te deu várias chances. Você veio hoje para esse retiro, não para influenciar ninguém ao pecado, mas para você ser livre dele. Você não é escrava daquilo que te persegue. Você hoje, Deus te trouxe aqui para dominar a tua vida. Você tem dois caminhos, se você quer ficar em pé ou deitada. Deitada é para a morte, para o inferno. Agora, se você hoje quiser ficar em pé, o Senhor vai transformar a sua vida. Você não nasceu para ser prostituta. Você não nasceu para ser boneca do diabo. Você não nasceu para ser brinquedo de Satanás. Você não é vergonha para a tua família. Você não é exclusão para os teus amigos. Eu não conheço a sua história, mas Deus manda te dizer desta forma: muitas meninas como você tiveram a oportunidade de ter um rosto e um corpinho bonito e foram saqueado o corpo. Porque não adianta, minha querida, fazer bonito, porque isso tudo é casca. Tudo é casca. Você só tem o direito de escolher vida ou morte. Deus mandou dizer para você hoje. Amém? Deus está aqui nessa manhã. Um dia, na minha Vitória do Espírito Santo, tinha um camarada que dizia ser médium, meiopatia, trabalha com ervas. E como eu disse aqui, minha mãe, eu nasci e fui criada no lar cristão. Meu avô regente de coral, uma igreja tradicional. Meu avô me ensinou a solfejar partituras. Com 9 anos eu já solfejava partitura do cantor cristão. E o meu instrumento que eu toco, mas não, desisti de tocar há muito tempo. Estudei só 13 anos piano clássico. Fiz canto lírico na escola de música. Cantava até italiano e francês. Mas também desisti de cantar essas coisas. Eu só queria ser afinada. Eu era desafinava que dava dó. Aí eu fico pensando, Deus às vezes nos dá um dom nato, já nascemos com aquele dom, mas achamos que Deus deu o dom, pronto, acabou. A gente pode oferecer qualquer coisa para Deus. Se você quer ser um cantor, cante, estude, porque tem escola para ensinar. Se você quer ser um locutor, é melhor essa locução. Se eu tenho um programa de rádio na minha cidade, que é na rádio mais ouvida. Se você abrir lá na Cor da Vida, amanhã meio-dia, como nós estaremos aqui, nós não vamos ouvir. Mas meio-dia, 1h, eu tenho um programa no horário nobre na Rádio Cor da Vida, que é a rádio do senador Magno Malta. E sabe quem paga o meu programa? O Espírito Santo de Deus. O senador olhou para mim e falou: vou te dar 1 hora de programa. Eu falei: que coisa linda. E era só o que eu queria, eu estava só esperando. Mas eu nunca pedi nada, gente. Mas eu gosto de falar, né, gente? Deus me deu essa voz assim que parece locutora de dublagem, né? Parece que eu gosto de mexer com boneco, gente.
fantoche. Eu tenho fantoches. Na realidade, eu nem sei o que eu não faço. Eu só não gosto de falar mal da vida dos outros. Porque o Senhor me chamou para não ser mais uma nessa terra. O Senhor me chamou para ser diferente. Coloca o dedinho assim. Você sabe o que eu quero dizer com isso? Você tem uma digital e ela é única. A única coisa que ninguém consegue tomar de você é a sua digital. Eles podem ter o mesmo nome que você, até o seu sobrenome, mas a digital não consegue. É verdade ou não? Esse negocinho aqui, ó, do olho também, não consegue. Então, o que Deus mandou você fazer, só você que pode fazer. Outra pessoa também pode fazer. Mas se Deus te chamou para fazer algo, Deus vai cobrar de você, não vai ser da outra pessoa. Outra pessoa só está tampando o buraco que você deixou. Então, aproveita agora que você está novo. Dá-se o tempo para Deus, que vai haver um dia que você não vai ter mais força para isso. Então vamos correr, andar, porque a Bíblia diz claramente: sois jovens e já venceste o maligno. Salomão também teve a sua juventude. Aí a gente vai ler Salomão, a gente vai ver Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. Cantares de Salomão, ele estava lá no auge da sua fervorosidade. Namorador que sou. Gostava de muitas mulheres. Mas quando ele conta lá no livro de Eclesiastes, já está ficando velho, desgastado já. Já começa a contar as suas derrotas. Ei, quem está lá, volta para cá. Porque eu não sei se eu vou viver para contar de novo o que eu estou contando. Embora parece que está sendo gravado. Mas eu quero que vocês prestem atenção. Então, como eu disse, nasci e fui criada num lar cristão. Eu era daquela menina que todo dia gostava de estar na igreja. Todo dia sacramentado. E quando eu não ia na igreja, eu chorava. Falava com a minha mãe: mãe, eu quero ir para a igreja, eu preciso ir para a igreja. E desde os 8 anos eu já visitava o orfanato, que na época era orfanato, hoje é abrigo. Orfanato, asilo, idoso, tudo isso eu fazia. Na minha igreja, a gente tinha todo esse trabalho. E eu tinha um excelente professor de escola bíblica dominical, a missionária Maria Martins. Ela era uma pessoa que não preparava a lição no sábado para domingo, não. Ela já terminava o domingo, já preparava a lição para o domingo próximo. Porque ela sabia que aquela lição que ela ia ensinar poderia salvar uma vida, como salvou a minha. Porque em todos os momentos de dor e tristeza eu lembrava de cada ensinamento daquilo que eu aprendi quando eu era criança. E o Novo Testamento, a gente leu, releu. E eu tive oportunidade. E a única coisa que eu pedi para Jesus é o seguinte: Jesus, me ensina a ler a Bíblia. Eu quero ser professora para ensinar a palavra de Deus. Era a única coisa que eu pedi. E eu falava assim, quando eu ia brincar, eu brincava de fazer culto. Eu pegava as crianças todas da rua, eu fazia minha mãe fazer bolo, colocava as crianças tudo dentro de casa e eu ia fazer culto com os meninos santos da rua. Não tem aqueles meninos que andam até de velocípede, não é? O menino que quando a gente fazia, ela jogava bolo para tudo quanto é parede, assim, ó. Era terrível. Aquele santo menino da rua. Não tem aqueles meninos pessoal da rua? Minha mãe falou: não sei como você tem paciência. Eu falei: nem eu sei, mas ó, vamos fazer isso aí. Então, meu pai era o tipo do homem que sempre trabalhou muito para dar o melhor para casa da gente. Mas meu pai é muito simples, uma família rural. Meu pai pregava caixote no Ceasa. Meu pai foi uma das pessoas que foi pioneiro do Ceasa, Vitória. E lá em Cariacica foi considerado por muitos anos a prostituta, porque muitas meninas e menores se prostituíam, mulheres também naquele lugar, tanto homem também. Então, eu tive todo o ensinamento bíblico. Eu era a última pessoa para contar o que eu vou contar aqui. Mas eu nasci num lar que devia ser todo blindado. Num lar que a minha mãe e meu pai deviam me proteger 28 horas, nem 24. Um lar de 3 filhos, filha única, 2 irmãos. 3 filhos, filha única e 2 irmãos. Um lar que a única coisa que eu dizia, eu falei: mãe, quando eu crescer eu quero ser missionário. Aí um dia, num culto maravilhoso de 8 anos, eu nunca esqueço, que estavam todas as nações ali, várias pessoas vestidas de roupa típica. O pastor fez o apelo e para o campo missionário eu fui à frente com 8 anos de idade. Falei: Senhor, eu quero entregar minha vida a Ti. Eu estava começando a entender, porque nós sempre, desde criança, eu aprendi a orar pelo campo missionário.
E os anos foram passando, as coisas foram acontecendo. E eu tinha meu irmão, a gente era muito apegado, meus 2 irmãos. Um casou, chorei muito, e ficou meu outro irmão, que o sonho da minha mãe era que ele fosse médico. E minha mãe apostou todas as fichas nele. Pagou escola particular, queria que ele fosse médico. Mas por destino da vida, ele se envolveu com uma menina antes de se casar e engravidou essa menina. E isso para nossa família tradicional na época foi terrível, catastrófico, horrível. E naquele ano, daquela gravidez, era o ano que eu iria completar 14 anos. Mas antes disso acontecer, mais ou menos uns 13 anos, de 12, 13 anos em diante, meu pai pirou o cabeção. Começou a se envolver com coisa na rua. Meu pai, um fingido, um diácono da igreja, um tesoureiro da igreja, que escondia cachaça no porão. Meu pai escondia cachaça no porão, colocava, ia para a igreja, vestia o seu terno, contava os dízimos, as ofertas, mas ninguém sabia. Estava lá escondido. E a minha mãe descobriu que meu pai atraiu. Aí começou a desgraça entrar dentro da minha casa. Minha mãe era professora de escola bíblica, ela decidiu, não vou mais dar aula de escola bíblica. Minha mãe tinha uma amiga que tu cuidava das coisas dela, era aquela amiga que cuidava das coisas, cuidava da casa, fazia almoço e tal. Nós tínhamos uma vida muito próspera. Meu pai nunca comprava quilo de nada, meu pai comprava fardo de tudo, fardo de arroz, fardo de feijão, fardo de açúcar, fardo de óleo, e vai de fardo, enchia tudo. Meu pai era o tipo do cara que quando a igreja fazia uma festa, falava assim, irmão João, o senhor pode ajudar? Não, pode mandar todo mundo comer na minha casa. Era aquele velho que dava alimentação para mais de 45 pessoas quando vinha do interior. Então meu pai ajudou a fazer muitas igrejas na minha cidade. Meu pai sempre foi muito servidor da obra de Deus. Ele nunca teve miséria com nada. Então, meu lar foi assim, praticamente aos olhos da humanidade, perfeito. Mas o dia mal chegou na minha casa. E minha mãe com essa amiga foi uma amiga de má influência. Essa amiga, ela é espírita. Ou seja, começou a mexer com magia. Magia não, macumba. Macumba baixa e candomblé ralé. Mas minha mãe começou a descobrir, ela não achou interessante ficar no candomblé baixo. Ela queria mais. Imagina uma pessoa que é professora de escola bíblica, uma mulher de Deus, uma santa mulher de Deus, se envolve com magia negra. Foi isso que começou a se envolver a minha mãe. E minha mãe, ao passar do tempo, ela foi me desprezando. Ela olhava para mim e dizia, praga, para que você foi nascer? Você nasce. Minha mãe dizia palavras horríveis para mim. Minha mãe dizia que não devia ter nascido, palavras assim que me doía. Gente, eu tinha um terror no meu nome, olha só. Imagina no corredor da escola alguém chamar Idalina! Olha que drama, gente. Isso é nome de criança. 7 anos de idade no corredor da escola, eu podia ter se chamado Esther, Débora, Raquel, qualquer nome. Mas Idalina, olha, eu era traumatizada com esse nome. Eu olhava no espelho, eu me odiava. Eu achava isso horrível. Minha mãe me explicou que ia nascer seio em mim. Quando eu via meu seio crescer, eu batia na parede. Eu me detestava. Olhava no espelho e brigava. Para que esse trem está nascendo em mim? E eu brigava. Eu me dava tapa. Olhava no espelho e me batia. Eu falei assim, que ódio que eu tenho de você. Mas eu tenho que suportar você, né? Eu brigava comigo. Conversava no espelho horas comigo mesmo. Eu me detestava. Odiava meu nome. Eu tive uma adolescência totalmente que todo mundo achava que eu era massa. Mas eu adorava se apresentar. Porque quando eu chegava em casa tinha uma outra realidade. Eu era uma pessoa camuflada. Eu era popular da escola. Gritava, falava, dirigia grêmio. E eu estava sempre, constantemente na igreja. Meu lar estragado. Eu ia para a igreja todos os dias. Tomava conta do coral. Porque meu sonho era fazer missão, como eu disse. Mas eu estudava piano. Eu estudava piano, sabe como? Limpando a pasta da igreja. Porque meus pais tinham condição, mas não queriam investir em mim. Não achavam que era importante. Meus pais tinham condição, mas eu com 10 anos já comecei a vender Avon, Pierre e tudo. Porque eu tinha que ter o meu dinheiro. Minha mãe não se importava de me dar nada. Porque ela queria cuidar dela. Imagina, a única filha, gente. Que triste.
Mas tinha coisas que a minha mãe fazia, quando eu olhava para ela e falava, meu Deus, por que ela faz isso comigo? E eu ficava com raiva de mim mesmo, porque eu falava, eu acho que eu tinha tudo errado. Isso é sem contar que aos 10 anos eu fui violentada, eu fui abusada, e eu fui tantas coisas, gente. Com 10 anos, o homem que me estrupou na escola, eu estava com 10 para 5 anos, o homem que me fez um mal comigo, meus pais não conseguiram fazer nada com ele, mas logo na sequência ele pegou uma filha de um sargento, e o sargento depois fez ele, matou o cara. Então eu tenho uma vida meio assim, cheia de marcas. Meu corpo era para ser uma mulher angustiada, triste, deprimida. Era para ser o pior ser vivente. Mas eu tive que escolher alguma coisa na minha vida. E eu escolhi a melhor parte. Estar na presença de Deus. Estar e ser alguém que Deus poderia mudar. Aceitar a mudança. E assim, muitas coisas eu não vou poder dizer aqui, porque vocês vão ter que ler o livro. Porque isso não se fala em altar nenhum. E o que aconteceu? Nesse período de tempo, minha mãe pirou o cabeção também. E eu comecei a ficar doente. Minha família não se importava comigo. Meu irmão engravidou uma menina. Minha mãe só tinha olhos para a mulher, para o meu sobrinho. Minha mãe me desprezou pelo nascimento do meu sobrinho. Imagina, 13 anos, 14 para 15 anos. Eu tinha um sonho de ter uma festa de 15 anos. Minha mãe fez a festa de 1 ano de aniversário do meu sobrinho. E quando chegou a minha festa, eu ganhei um bolo salgado. O bolo, o glacê estava salgado. Eles erraram o glacê, gente, em 15 anos. E eu faço um ano no Natal. Olha o drama, gente. Natal, quem vai lembrar de alguém no Natal? Todo mundo está cuidando da sua vida. Meus amigos não tinham como para a minha festa no Natal. Ela foi lá, fez uma médica, fez uma roupa bonita na costureira para mim, tirou umas fotos. Mas só aí meus amigos. Também eu nem podia ter amigo, minha mãe não deixava eu ter amizade com ninguém. Eu não sabia nem brincar. Quando eu brincava com alguém, eu dava logo uns cacetes neles, batia. Minhas amigas brincavam de casinha comigo, eu achava que era minha mãe me batendo, eu escrachava com o pessoal. Batia. O pessoal nem sabia que a minha mãe tinha filha, na verdade, porque sabia quando era da igreja, agora sair na rua não saía. Era uma coisa assim estranha. Mas minha mãe tinha dia que dava uma surra de alegria, ela dizia, minha filha, você é linda. Não sei aonde, meu cabelo era cor de fogo. É uma coisa estranha, cabelo seco. Ainda é, né? Ainda bem que tem a tal da chapinha. Mas então, esses tempos, assim, adolescência, a gente tem um turbilhão de coisa na cabeça. A gente não sabe quem a gente é. A gente acha que a gente é super mulher, super homem. A gente acha que a gente pode tudo na mesma hora, que a gente não pode nada. Na mesma hora que a gente está lá em cima, a gente desce numa rapidez terrível. Na mesma hora que a gente tem peito de asa, a gente tem um peito de bolha. Estoura qualquer coisa. Aí um dia, eu comecei a passar mal, como eu disse. Eu tive todas as doenças que você pensar. Sarampo, catapora, cachumba, 3 vezes cachumba. Como é que uma pessoa tem 3 vezes cachumba? Não sei, eu tive 3 vezes cachumba. E tomei quase todas as vacinas, de sério também. E aí eu tive uma doença chamada hepatite, que eu só não fiquei careca, mas a hepatite foi muito brava. E cientificamente, aquela doença chamada barriga d'água. Eu era magra que dava dó. Não tinha paletó listrado não, mas eu era magrinha. Ninguém acredita pelo corpo que eu tenho hoje. Mas eu louvo a Deus pelo corpo que eu tenho hoje, porque eu era magra de doença, né? Hoje eu estou forte com saúde, graças a Deus. Nem tanto assim, né? Porque é muita coisa para carregar em cima do joelho. Mas então, eu comecei a ficar mal. E aí minha mãe começou a saber que todo ano talvez eu ia ganhar um neném, porque eu engravidava assim, né? A barriga inchava, ficava cheia. Se eu sofresse um problema emocional, até hoje eu sofro disso de vez em quando, mas com menos proporção. A barriga inchava, que parecia que eu estava grávida. E eu tive essa doença, hepatite. E eu tive um problema sério de cisto no ovário. E aí um dia foram fazer exames e descobriu o meu intestino estava podre. Aí numa porta entre porta aberta do médico, o médico falou para minha mãe: Dona Creuza, acho que a sua filha não passa muito tempo não.
os laudos delas, os resultados, ela não está bem. E assim, se a senhora reza, reza, se ora, ora, mas eu não dou muito tempo de vida para sua menina. Eu ouvi aquilo, eu era membro da igreja, cantava no coral, mas eu falei assim, Jesus, onde está você? Essa não é minha mãe não, tem que me colocar um nome feio desse. Minha mãe não liga para mim, meus irmãos não estão nem aí acabar do Brasil, ninguém se importa comigo. Eu tenho uma semana que eu estou fora da igreja, ninguém nem me deu um alô. Deus me livre. Meu sonho é assim, ensinar a Bíblia, ler a Bíblia e cantar na igreja. Só tem que ir na igreja batista, é muito detalhista. Se você errar um tiquinho, uma nota, você não canta. Eu cantava no coral. Mas ali, sempre estudando, tocando piano sem desafinado, é um castigo, gente. Isso é uma praga. Nunca vi um negócio desse, não. Você tem que sofejar e ser desafinado. Aí quando eu ia cantar sozinha ali, eu fazia massa. Quando chegava perto do povo, uma coisa horrorosa. Aí minha mãe falou o seguinte, Dalina, eu vou te levar no médico. Eu achei que minha mãe ia me levar no médico. Ela me levou no médico, meu pata, doutor na época chamado doutor Geraldo, e me levou no centro de Vitória. E quando chegou naquele centro de Vitória, me levou, olhou pra mim, me deu uma flor. Uma florzinha que tem um caulezinho assim, que eu esqueci o nome da flor. Uma flor que tem um caulezinho que sai pra fora, mas eu esqueci. Bom, me deu essa flor e disse pra mim, se você quiser, você pode me chamar de noite que eu vou. Eu falei assim, que negócio é esse? Olhar pra flor, chamar, o senhor vai. Você pode pensar, porque eu vou. Eu falei assim, estranho esse negócio. Minha mãe começou a colocar umas velas grossas assim, em cima do meu guarda-roupa. Grandona. E eu ficava assim, olhando, estranho esse negócio. Aí esse homem me deu muito remédio, que era meu papa. Minha mãe começou a colocar velas de 7 dias no meu guarda-roupa. E a casa começou a ficar empesteada de um cheiro estranho. Mas mesmo assim, cantando e orando, achando que Deus não me amava, mas eu estava ali. E minha mãe começou a beber uns conhaques. E minha mãe tinha dia que ela ficava toda pintada de um jeito estranho. E o diabo que incorporava nela falava assim, eu te odeio. Eu te odeio. Há um dia tinha um negócio daquele discão. Não tinha CD nesse tempo, não faz tanto tempo assim. Um discão, aí tinha uma vitrola lá. Eu coloquei a vitrola, minha mãe incorporada do outro lado, porque minha mãe começou a usar muito telefone, que se eu acho que se tivesse internet, WhatsApp, esses troços desse relacionamento, eu acho que ela estava envolvida nisso tudo. E ali ficava no quarto. E com isso, meu irmão, eu me envolvia na escola mal, eu fazia boxe tailandês, não dormia, eu cheguei até a faixa marrom de boxe tailandês, arrumei um namorado que eu era apaixonada com ele, e tudo isso foi indo porque eu queria fugir da minha realidade. Eu achava que eu estava, se a minha mãe se importava, meu pai estava nem aí para fora do Brasil. Aí um dia minha mãe pegou, o diabo incorporou nela, e ela foi para a janela, pegou uma cartela de cigarro, ela pegou todo aquele maço de cigarro e enfiou na boca de uma vez só. E uma tragada só, ela puxou todo o cigarro. Eu falei assim, tá sozinha? Não, Ciclão, você tá acompanhando? Olha só. E eu vi que o negócio deteriorar assim rapidamente. Eu falei, gente, como é que ela fez isso? Aí o diabo que estava no couro dela falou assim, eu te odeio, eu vim para te matar. Você não pode viver. Você me prejudica. O diabo falou, eu falei, opa. E eu fui, orei, expulsei aquele demônio. Aí coloquei o discão de novo na vitrola. E ele falou, desliga esse homem que eu não quero ouvir Jorge Binar cantando. Aí o fogo caiu no meio da igreja, o fogo subiu. Ó, quando a gente está numa igreja, quando a pessoa fala glorifica, é melhor você glorificar, porque a sua glória chega no céu. E o diabo tem que correr, porque ele não pode, gente, escutar a sua voz. Você é um terremoto de Deus na terra. Ontem eu disse que você é míssil. E o diabo tem que ter medo quando ouvir falar do teu nome. Eu já dei prejuízo de Satanás no dia que eu nasci. Porque no dia que eu nasci, no berço, na hora melhor, antes de eu nascer, a placenta colocou totalmente. Ao invés de eu sair, ela saiu e voltou de novo. Uma coisa estranha. Eu quase morri no parto. Minha mãe tinha que ganhar com 9 meses. Ela ganhou eu com 9 meses, quase 10 meses. Eu falo assim, quase eu sou um filho de elefante, né? Quase 10 meses.
Natal, imagina, ninguém queria fazer parto, gente. Eu já começou meu drama ali, para nascer. Natal com os médicos de plantão, olha que tristeza. E quando eu nasci, fui pro bercinho. Fui pro berço, eu fui a única filha da minha mãe que nasceu no hospital. Nasci mal, né? Aí, diz minha mãe que Satanás foi lá e falou com ela assim: essa menina vai me dar problema, eu quero matar. Me deu problemas sérios de rins. Minha mãe sentia que eu estava sufocada, porque Satanás já estava querendo me matar no berço. Mas ele não perdeu o plano dele, ele queria, então chegou uma parte da adolescência. E aconteceu isso. Descobri que eu estava doente. E minha mãe era um tipo de mulher estranha. Ela não era essas macumbas de chiqueira aí, esses pés de cachorro não. Ela gostava de fazer um negócio terrível. Um dia ela estava em casa, ela pegou um bife, comprou uma carne de primeira, fez uns negócios esquisitos lá, passou na carne, jogou na escada, subiu e mandou um gato chegar ali. O gato chegou, lambeu, e ela falou assim: vai na casa de fulano, faz isso, não sei lá o que ela falou. Não esqueço isso que ela disse. E na casa da minha mãe, pessoas a procuravam para fazer garrafada. Porque minha mãe era a maior assassina de crianças no ventre de mulheres. Minha mãe fazia garrafada para fazer aborto. Todo mundo que queria descobrir ia lá. Quero falar com vocês que era triste. Minha mãe fez muita coisa ruim. Minha mãe fez muita coisa ruim comigo. Eu com 16 anos fui procurar trabalho, fiz um curso de auxiliar de enfermagem. Isso tudo no período de tempo. Estou contando, tentando sintetizar. Tá? Aí um dia eu gostava muito de um perfume chamado Giovanna Baby. Aí minha mãe pegou um pó de pombagira, ofereceu lá para um carcará, colocou e falou: pode ir que você vai arrumar o seu trabalho. E eu cheguei no hospital chamado Santa Casa, o doutor Luiz Boaz olhou para mim e falou assim: quantos anos você tem? Eu falei: eu tenho 16. Ah, você não pode trabalhar. Aí olhou para mim e falou assim: mas você tem um corpão, hein? Você é grande. Não, eu vou te empregar. Você vai ficar sendo aqui minha secretária. Eu falei assim: mãe, fez o teste e tal. Ela não falou o nome, né? Mas já falei. É porque tem uns negócios, eu esqueci, mas foi embora, já foi. Então cheguei lá, comecei a trabalhar, aconteceu. E assim, eu podia ser uma das prostitutas finas da minha cidade. Eu tive oportunidade. Eu tive a oportunidade de usar droga, eu tive a oportunidade de ir para show de noite. Mas o interessante é que o Senhor me guardava de tudo isso, não deixava. Eu tinha vontade de fazer, e quando ia acontecer alguma coisa, o Senhor me tirava. Um dia era tal de sambódromo, eu falei: eu vou passar a noite e vou sambar. E saí do serviço, estava trabalhando, trabalhava até de noite, gente, trabalhava de manhã, tarde, de noite. Imagina alguém com 16 anos trabalhando de noite, plantão no hospital. É só coisa de doido mesmo. Fui funcionária pública no tempo de crise, onde as pessoas chegavam com arma para matar os médicos porque não tinha medicamento. Um dia um cara chegou com um revólver no hospital para me pegar o pessoal e falava assim: não, Dalina, vai para frente, você luta, você é itidona aí, você segura qualquer um. E eu, quando trancava o braço de alguém, era difícil alguém saber. Era meio invocada, uma adolescente invocada. Hoje eu estou calma, mas eu já fui muito invocada. Mas não deixa ninguém dormir não, tá? Estou falando devagar assim, mas daqui a pouco. E nesse caso e ainda acontecendo e tal. Um certo dia, minha mãe levou de novo nesse médico. Ele olhou para mim e falou assim: você vai me dar muito dinheiro. Você tem dom. Você tem suas qualidades. Eu preciso de você. Me deu um remédio e voltei para casa. Eu comecei a ter tanta visão, gente. Tudo que eu falava acontecia. Pá. Eu pegava a mão dos outros, lia claramente. Isso no período de 3 meses só. 3 meses. Indo para a igreja, fazendo essas coisas. No período de 3 meses, minha vida virou de cabeça para baixo. Isso já estava com 17 anos. Minha vida virou de cabeça para baixo. Foi uma loucura geral. Eu pegava pedra na mão, essas pedras místicas. A pessoa fala: tem nada a ver. Tem tudo a ver. Gnomo, doente, tudo isso, gente. De noite eles comem frutinha, vocês acreditam não, né?
Mas o diabo, ele é ponto de contato. Eu não vou falar nisso não, porque demora muito. Um dia, esse homem, eu estava trabalhando no hospital de Vila Velha. Saí da Santa Casa, fui trabalhar no hospital de Vila Velha. Quando eu cheguei no hospital de Vila Velha, eu tinha um cabelo grande e magrinho, que dava dó, tinha um corpo massa. Como todo mundo, quando é novo, né? Depois a gente vai tendo filho, vai desconjuntando um pouquinho. Mas então, esse homem chegou de madrugada no hospital e disse assim: e dali não vim te buscar porque sua mãe deu você pra mim. Eu falei: como assim? Não, eu vi o que você estava enfrentando aí com o cara do revólver e tal. O cara foi pra me tirar. Só tem que eu falei com ele: você quer me tirar? Tira logo a capa do revólver porque você tá bêbado. O cara tava bêbado. Minha sorte que o cara tava bêbado, né? Porque tirou o couro do revólver. Eu falei: é mesmo, eu tô bêbado, eu só quero outro atendimento, eu quero que você ajude e tal. Aí o cara chegou e falou assim: eu vim te buscar porque sua mãe me deu pra mim, você. Eu falei: como assim? Se você não entrar no carro comigo, eu vou matar tua mãe, o teu pai, o teu sobrinho. Lembra lá do meu irmão? Meu sobrinho era um mimo da família. Eu falei assim: não, então eu vou. Eu entrei naquele carro. Foram 2 semanas de cárcere privado. 2 semanas. Pensa numa pessoa que apanhou. Eu. Pensa numa pessoa que tomou água suja de privada. Camarão, sou apaixonada. Me deram camarão cru. Eu odeio pimenta. Me deram pimenta. Camarão cru com pimenta e ovo estragado. E eles, quando eu dizia que estava com sede, ia lá e pegava a água do vaso para me dar. Para me beber. E eles me trancavam. E era um homem muito rico da cidade. Tem um palácio de governo na minha cidade. Tem um apartamento. Tem um anjo de braços abertos, tipo um querubim. Ele morava no 7º andar. Tinha uma menina, uma mulher que morava com ele. Havia, se vocês olharem a documentação, 93 para 94 foi o ano que aconteceu isso. Teve rituais de magia negra no meu estado, envolvendo Maranhão, envolvendo Pernambuco, algumas cidades do norte do Brasil, onde era pego crianças, meninas, que precisavam ser ditas coração puro, ou sendo virgens, para pegar, para fazer ritual satânico, para tirar os órgãos. E ó, acharam graça, me acharam, no meio de muitas, me acharam. Eu tenho uma cicatriz no pé, para lembrar que aquilo aconteceu comigo. Então, este homem, ele precisava ter 7 mulheres. Estava faltando a 7ª. Porque disse que tinha 7 demônios, 7 mulheres. E estava faltando a 7ª. Quem foi a premiada? Eu, para fazer o rol dele. E este homem me levou para esse apartamento. Tinha uma pirâmide, um sarcófago. Não tem aquelas pirâmides do Egito que tem aquele pessoal coloca no sarcófago? Me colocaram uma noite inteira presa naquele lugar ali dentro. Aquela pirâmide estava lá. Me colocou num tapete lindo de carneiro, pelo de carneiro de verdade, gente, fofinho. Mostrou um cofre com várias barras de ouro. Como eu disse, ele era rico. Com vários dólares, tal. Falou: Dalina, eu vou fazer seu documento porque eu vou te levar fora do país. Eu preciso ter você perto de mim, porque você é uma pessoa que vai me dar muito dinheiro. Ele dizia isso direto. Me mostrou muito dinheiro, me mostrou ouro, e dizia que eu ia ser famosa, eu poderia ser uma artista cômica. Ai, gente, eu não sei se eu ia fazer graça em alguém, mas ele disse que eu ia ser comediante. Pensa um negócio desse. Então, que eu ia cantar, que eu ia tocar e tal, um monte de coisa. Aí um dia ele chegou para mim e falou assim: olha, Lúcifer disse que eu vou ter um filho com você. Eu falei assim: é? E assim, tava nem aí, minha mãe nem ligava para mim. Eu estava aquelas 2 semanas, porque ele disse: olha, sua mãe deu você para mim. E eu fui, e tinha dia que eu estava com ele, mas ele permitia eu ir na minha casa para olhar para a cara da minha mãe, e depois eu voltava. Para dizer que estava tudo bem dentro de casa, para ninguém me procurar. Vocês estão entendendo? Polícia, essas coisas. Mas o negócio era bem pior. Minha mãe achava verdadeiramente, talvez ele estava fazendo tratamento médico comigo.
Este homem me empaturrou de injeções, de remédios, drogas, para dizer que estava me curando. E um certo dia, dessas corridas, me levou em Cachoeira, me levou no Vale do Amanhecer. É um centro que diz que é uma mesa branca, mas não é. Sacrificam crianças nesse centro do Vale do Amanhecer. A seita do vegetal e tantas outras. A seita do Rosa Cruzes, de chás. E o interessante é que essa onda está pegando muitos adolescentes aí. Hoje ainda. E este homem, ele um dia, eu estava tão já cheia. Eu olhei do 7º andar e falei, agora eu vou me jogar. Eu não quero ficar aqui mais. Eu não vou ser usurpada por esse homem. Esse homem não colocou a mão em mim, gente. Porque Satanás, Lúcifer, diz ele que era Lúcifer, que dizia para ele falou assim, eu tenho 5 anos que eu não penetro em mulher nenhuma, porque Satanás disse que eu teria uma. E ele me apresentou que foi você, então eu tenho que me preparar para te usar. Vocês estão entendendo como é que o negócio é esquisito? Quem já leu o livro de Rebeca Brown, Saindo do Cativeiro, vai entender um pouquinho o que eu estou falando. E nisso, quando quando eu voltei, esse homem começou a falar isso, ele me mostrou uma mesinha, me mostrou um vibrador que eu nunca tinha visto na minha vida, me mostrou camisinhas e me mostrou e disse assim, olha, eu não posso nem usar isso daqui. Eu tenho aquela menininha ali, aquela menina minha filha, mas Lúcifer disse que eu vou ficar com você e você vai me dar um filho, um homem, e eu vou sacrificar ele. E no dia 28 de fevereiro é o dia da sua penetração, que eu vou penetrar em você e vou fazer esse filho. Eu estava ainda terminando, estava no finalzinho de fevereiro quando ele pegou. E levou em Cachoeira, fez uma roupa bonita, dizendo que era linda, lá do centro do Vale do Amanhecer. Me levou no Vale do Amanhecer, me botou uma sentada, a dona do Vale lá, a fundadora é a tia alguma coisa, faço questão de lembrar o nome dela agora. E na hora que eu sentei, ele disse assim, lá do Vale do Amanhecer tem um de Cristo, chorando, lendo a Bíblia de braços abertos. E todo mundo lê a Bíblia, lá no Vale. E ele disse, senta aí, começa, ora o Pai Nosso. Ele disse para mim, eu sei que você não sabe rezar, então ora o Pai Nosso. Na hora que você orar com fé, se você receber alguma entidade, eu vou saber se você é mesmo aqui, Lúcifer falou para mim. Eu preciso ter essa confirmação. Foi quando eu sentei, orei. Olha só, eu não orei, eu rezei, eu repeti. Pai Nosso. Ele me deu a reza lá da Ave Maria. Porque não enganem vocês não. Todos os santos da Igreja Católica estão dentro de um centro espírita. E muita gente que está dentro da Igreja Católica, está dentro do centro espírita, faz oferenda dentro do centro espírita e coloca as rezas e as velas dentro da Igreja Católica. E não estou falando isso para comentar, isso é a pura verdade. Eu vivi isso. Então, foi feito dessa forma, começou a se envolver, e ali ele falou comigo assim, pode se preparar. E como eu disse, eu ia me jogar. Quando eu ia jogar do 7º andar, a mulher chegou, tinha uma velha que ficava dentro do quarto, tinha uma velha que ficava no quarto, que dizia ser a mãe dele, mas era a força que ele tinha. Sei lá que força era aquela, mas dizia. Na hora que eu coloquei o pezinho lá na varanda, que eu ia me jogar, a mulher foi, puxou pelo cabelo e me trouxe. Falou assim, você não pode se matar. Se você se matar, ele me mata. Eu tenho que cuidar de você. Volta pra cá. Voltei. E aí, indo lá, né, que eu estava no centro incorporada, rezei, recebi a chefe poderosa do terreiro. Recebi, eu senti, meu corpo todo tremendo. Aquele dia eu fui cavalo do diabo. Eu recebi uma entidade. Eu lembro que meus braços, Deus permite que eu faça, foi muito rápido. Eu lembro que aquela incorporação veio com uma força ruim dentro de mim. Na mesma hora, eu falei assim, tira dela. Mandaram embora.
Porque tem gente que o mesmo diabo que manda entrar, manda sair, tá? E tem crente fingindo que é crente e é feiticeiro dentro da igreja. Então, recebi, ele disse, é ela mesma, vamos preparar. Um certo dia de noite eles prepararam uma véspera do dia 28. Gente, isso tudo acontecendo comigo. Meu irmão que engravidou a menina, estava todo mundo desviado da minha casa, sentiu minha falta. Falou assim, dá ainda mais de uma semana que não aparece casa. O que aconteceu? Começou a ficar preocupado. E apertou minha mãe na parede. Teve que falar onde eu estava. E começou a acionar todo mundo, polícia. Pastor Francisco Carlos Isidoro, que hoje é pastor, presidente da Igreja Batista de Boston. Pastor Diocleciano, que hoje dorme no Senhor, e pastor Edivando, que é missionário da Marinha, aceitaram um desafio. Descobriram que eu havia sido pega por um ritual de magia negra. Minha mãe teve que falar as coisas para minha família, para o meu irmão. E aí começaram a me procurar. Meu irmão resolveu voltar para a igreja. Senti uma vontade assim de voltar para a igreja, porque eu tinha sumido. E contou para o pastor, e o pastor ficaram 3 dias sem comer, sem beber, dentro da igreja, esses 3 pastores, orando para me achar. Teve alguém que pagou preço por mim. Teve alguém que chorou por mim. Teve alguém que achou que a minha vida valia a pena. Talvez a minha família não achava que valia a pena, não. Talvez minha mãe foi iludida, com certeza ela foi iludida por Satanás, pensando que eu ia ficar curada por aquele tratamento. Então, naquela noite, na véspera do dia 28, onde ia ser feito o ritual, Deus já sabia que tudo aquilo precisava acontecer. Eu que não sabia que precisava acontecer. E naquela noite, naquela véspera, eu comecei a fingir que estava incorporada. Tinha uma sala, eu odeio animais empalhados, né? Odeio, tinha uma cobra, tinha águia, tinha tudo naquela sala, tinha tudo. E além de contar que tinha aqueles doentes pequenininhos, né? Aqueles demônios. Cada quadro mais feio do que o outro. E aí me colocaram numa sala. Prepararam uma sala para mim, colocaram sangue. Tinha um quadro muito grande, que ele disse que era um quadro de Lúcifer, que não tinha desenho de nada, só tinha uma sombra preta com vulto vermelho, algo parecendo aqueles filmes, uma série que tem, eu esqueci o nome. Como? Não, isso aí é fraquíssimo. Sobrenatural? Sobrenatural, é. Tem uma série que tem um bicho esquisito igual aquele, tem umas fumaças. Então, eu acho assim que aquele homem deve ter tido aquela visão para fazer aquele quadro. E prepararam aquele quarto e me levaram para o quarto. Me prepararam aquele quarto e me levaram para o outro quarto. E no outro quarto já estava tudo certinho. Onde algumas mulheres estavam naquele lugar, algumas mulheres que queriam fazer coisas, e algumas fizeram coisas comigo. E eu falei, agora esse homem vai fazer alguma maldade comigo, agora não tem jeito. Mas ele não tocou em mim. Aquelas mulheres, sim. Tive experiências horríveis. Tudo porque um pai e uma mãe não entendeu o chamado da filha. O pai e uma mãe não entendeu quando eu brigava para ir para a igreja. O pai e uma mãe não entendeu que era para eles pagarem aquela aula de piano para mim. Eu só queria, com 18 anos, ter terminado o meu 2º grau e ir para o campo missionário, para o seminário. Era só isso que eu queria. Não queria mais nada na vida. Mas não entenderam. Porque se preocuparam muito com eles mesmos. Tudo bem, aconteceu. E aquilo aconteceu depois que aquele ritual satânico, aquele monte de pomba gira horrível incorporado naquelas mulheres, me levaram para aquele quarto. Me colocaram de frente de Exu Mulambo, Exu Caveiro, Preto Velho, vários quadrinhos daqueles demônios. E disse, faz a reza para o fulano, conversa com o Bertrano. Ó, a sua entidade é essa aqui, ó, Exu Mulambo, o Preto Velho, a Iemanjá, são elas que são as suas. E você precisa conversar, fazer um pacto com elas. Naquele momento,
Eu, naquele tempo, tudo que acontecesse comigo. Nasci e fui criado no Evangelho. Lembra que eu falei que Jesus não me amava? Se eu estava ali, para que eu estava ali, gente? Falei, o que eu estava fazendo ali? Naquele momento, eu tinha desgostado da minha vida, porque eu acreditei que Jesus não me amava. Jesus não queria nada comigo. Meu nome, aquele homem não me chamava de Dalina, me chamava de Lina. Eu odeio que me chame de Lina. Tem gente que vê que não é Lina, pelo amor de Deus, para com isso. Meu nome é Idalina. Eu gosto do meu nome hoje, depois que eu descobri o significado dele. Depois eu vou falar o significado do meu nome. Aí, aquele homem me fez falar algumas coisas, eu fingia que eu estava falando. Teve um momento que eu fingi que estava incorporado, ele me deu mais uma costa, porque ele disse, não me engana não. Eu fingi mesmo. E eu lembro quando eu estava falando com aquele demônio. Eu falei, Senhor, eu lembrei. Falei, Jesus, me perdoa, porque eu não estou acreditando que o Senhor existe. Mas se o Senhor existe, o Senhor disse para mim que vai cumprir o propósito da minha vida, eu quero ir para o campo. Se o Senhor me tirar daqui, eu quero falar de Jesus aonde for. Jesus estiver chovendo, não chovendo, eu vou falar do teu amor. Jesus, eu só quero te pedir, me tira daqui. Só isso. Foi isso que eu falei. No meu pensamento, quando eu podia falar. Chega aquele homem, cheio de anel, cheio de coisas. Ele preparou uma tigelinha com sal de animal, com sangue de animal. E ele começou, baixou minha blusa. E começou a pegar o anel que tinha que estar no dedo dele, para fazer o círculo da estrela de Davi, que dizem, que é a assinatura de Lúcifer. Quando ele começou a fazer, aquilo tudo tremeu naquele quarto. Tudo tremeu. Os quadros começaram a cair. O telefone tocou. Sabe quem era? Eram os pastores que estavam orando 3 dias, 3 noites para tirar minha vida daquele lugar. Aleluia. O telefone tocou. E aquela mulher saiu correndo e falou, fala com ela aqui, fala que você não quer sair daqui. E ali eu já estava quase incorporado, porque ele tinha começado a tirar um pouquinho do meu sangue nas minhas costas. E eu falei, Deiva, que era a regente do coral, eu disse, Deiva, eu não quero voltar para a igreja, porque ninguém gosta de mim aí. Meu nome é horroroso, os adolescentes ficam rindo de mim. Eu não quero, você não deixa eu cantar. Eu comecei a falar um monte de coisa, porque eu sei também que Satanás estava acusando, falando um monte de coisa na minha cabeça, e eu estava falando tudo que ele estava mandando. Ele falou, o pastor Francisco está chegando aí para te buscar. Você sabe quando é uma pessoa comprar uma briga com o inferno por outra pessoa? Esses 3 homens compraram a briga com o inferno para que hoje eu pudesse estar aqui falando para vocês. Para que hoje eu pudesse. Tem gente que acha que eu não existo. Fala assim, meu Deus, você faz coisa que não dá para acreditar que você faz. Eu falei, nem eu. Mas vocês estão entendendo da onde que Deus me tirou? A oportunidade que Deus me deu. E quando aquilo tudo estava acontecendo, ele escutou. Este homem escutou uma voz dizer para ele, até agora eu deixei você mexer nela, mas eles estão vindo buscar, libera. Deus, quando te chama, o inimigo pode até tentar te tocar, mas não consegue tocar naquilo que Deus colocou na tua vida para prosperar outras vidas, que é a tua alma. A tua alma pertence ao Senhor Jesus Cristo. Eu já tinha sido selada antes. E aquele homem deixou tudo, fez aquele terremoto, voltou, o pastor chegou lá no chevetinho velho. Irmão, eu estava quase 2 semanas sem tomar banho. Cheio de fumo, de rola de cigarro na orelha. Eu estava assim. E eu não contei que nesse período desse cárcere, na meia-noite da madrugada, eu parei no hospital. Para o pastor chegar lá e descobrir onde eu estava, eu já tinha rodado o estado todo. Como eu disse, tinha falsificado meu documento. Eles me deu convulsão, parou em vários hospitais. E o hospital que me receberam foi no hospital onde eu trabalhava, que já tinha 2 semanas que eu não aparecia lá. E eu pedi para aquele pessoal assim, avisa a minha família que eu estou querendo ser liberta. Esse homem me pegou e está me judiando de mim. Mas antes disso, na cidade de Vitória, eu já tinha quebrado a farmácia toda. Ele tinha me feito andar nua, da cintura para cima, dentro do centro de Vitória. Eu já tinha feito, ele filmou tudo o que estava acontecendo. E naquela madrugada foi uma luta terrível. Ele colocou filmagem para me ver o que eu tinha feito, tudo aquilo. Eu não lembro disso. Eu estou contando isso hoje porque passou-se muitos anos. E algumas coisas foram fotocopiadas na minha memória. E eu fui lembrando.
Eu quero dizer que após esse momento, depois de procurar, eu denunciei no hospital, o pastor me achou, me pegou, me levou para a igreja, não me levou nem para casa, não me levou para a igreja, porque eu já estava incorporada. E eu lembro quando ele chegou na igreja, falou: Idalina, o que você quer? Ah, pastor, eu quero morrer. Eu estou cansada de viver bebendo muito remédio. Eu devia ter uma prateleira, quase o tamanho daquela pranchinha de surf aqui, pela metade de remédio. Há mais de 3 anos bebendo remédio. E ele falou: o que você quer? Eu falei: pastor, eu só queria cantar. Não queria mais nada, eu queria cantar, ensinar a Bíblia na igreja. Mas ninguém deixou eu fazer isso. Tem aquele adolescente problemático. Se tem aquele cara que perturba muito você, é esse que Deus está querendo usar. Não desiste dele, não. Era eu. Era eu. Eu era alguém que ninguém dava nada por mim, gente. E ninguém ainda dá muita coisa. Mas eu era muito pior, não tinha ninguém que queria acreditar em mim. Mas aqueles 3 homens me levaram para aquela igreja. Eu já estava toda cheia de hematoma, eu estava inchada de tanto que eu apanhei. De tanto que eu estava marcada. O pastor disse assim: Idalina, você quer hoje que esse mal vai embora de você? E eu falei: eu sei o que o diabo falou comigo. Ele falou assim: não. Naquela hora ele colocou a mão na minha cabeça, aquele mal saiu de mim. Naquele instante, o demônio saiu do meu corpo. Ele diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que servem a Deus. Essas foram as palavras que ele disse. Sem contar que a minha mãe, nesse período todo, ela me deu 2 anéis de Exum, pedreira e Iemanjá, que é a lua, meia lua e uma estrela, e um anel de prata cheio de 7 pedras, que era pactos que ela tinha feito com demônios para me entregar. Eu tinha 2 anéis que a minha mãe já havia me dado. E naquele momento o pastor pegou, saiu mal, voltei para casa. Eu não conheci ninguém da minha família. Eu não reconheci ninguém. Me lembro mal que eu conhecia a visão da minha mãe, mas eu não reconheci. E eu só falei: mãe, eu estou com fome, eu quero polenta com carne moída. Só isso que eu lembro que eu pedi. E fui tomar banho porque eu estava muito fedida. E aquela noite todinha passando uma guerra. E minha mãe cheia de livros escondidos, porque minha família realmente não sabia. Eu sabia o que a minha mãe estava fazendo. Meu pai não estava nem aí. Meus irmãos começaram a preocupar porque eu sumi. Meu irmão preocupou porque eu sumi. Voltei para casa, cheguei naquela noite em casa, passei uma noite de guerra, porque o bruxo não ficou satisfeito que eu fui embora. Não ficou. Não pensem vocês que ele não me perturbou para pegar. Quero dizer que meu telefone da minha casa foi grampeado. Tudo, passei uma perseguição ferrenha. E no outro dia, eu pedi: mãe, chama o pastor aqui. Aí o pastor voltou lá em casa para orar para mim. Eu chamei o pastor na cama da minha mãe e falei: pastor, ora para Deus me matar, porque eu não quero beber mais um remédio. Ora para Deus me matar, porque eu não estou aguentando essa noite inteira. Os demônios vieram na minha cama e disse que iria me matar. E disse que mataria minha família. Eu não quero mais viver. Ele falou: não vou orar para Deus te matar. Eu vou orar que essa história vai servir como vento. E você vai pregar para a multidão de pessoas. Pessoas que passaram ou estão passando por dores iguais às suas. E você vai pregar para muita gente. E você vai cantar para multidões de pessoas. Eu não estou nem aí se alguém gosta da minha voz ou não. Mas eu sei que até o passarinho rouco na mata, ele louva o Criador. Entendeu? Ele louva o Criador. E eu, quando canto, eu não canto para dizer que eu sou uma voz bonita. Eu canto para libertação. E nesta manhã o Senhor está querendo libertar pessoas aqui. E quando eu cheguei para aquele pastor, eu pedi: pastor, pede para Deus me matar, porque eu não suporto mais viver. Ele disse: eu não vou pedir para Deus te matar. Eu vou falar para você que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que servem a Deus. Eu ainda nesse período de tempo passei 15 dias na cidade de Vitória. Passei 15 dias na cidade de Vitória. Ei, presta atenção aqui. 15 dias. Nesse período de tempo, esse bruxo voltou na minha casa. Voltou.
E disse que tinha penetrado em mim, que eu já estava grávida. Eu não estava. Foi feito todos os exames em mim. Eu estava menstruada naquele tempo. Aí o delegado prendeu ele. Ele ficou um dia preso. E ele era de uma seita que ele dizia que o ônibus podia estar cheio. Se você quisesse matar uma pessoa só, ele matava. O delegado que matou ele, na cidade de Cariacica, se vocês olharem os recordes de jornal, pegou, ele ficou menos de um dia preso. O carro deste homem, do nada, no meio da estrada, capotou, queimou-se inteiro, esse homem morreu. Não conta mais a história. Um dia, no meio desses 15 dias, eu fui para a igreja, no culto de celebração, no domingo de manhã, na igreja Batista de Itacibá. Esse bruxo entra no meio da igreja, todo cheio daquelas coisas, e disse: você não vai ficar aqui. Eu não vou te perder, porque eu preciso penetrar em você e dar um filho para Lúcifer. E aquela menininha pequenininha começou a conversar comigo, querendo, já usada pelo demônio. Falou: tia, volta para casa, estou com saudade de você. Aí foi quando toda a igreja subiu em cima daquele homem, juntou um monte de gente, ia lixar aquele homem no meio de Itacibá para cima. Ele volta: pastor, de onde que estava a polícia nessa história? Meu irmão, tudo estava envolvido. Era pessoas de várias classes sociais, pessoas de classe alta envolvidas em magia negra no meu estado e, como eu disse, em alguns estados do Brasil. Aí o policial falou: eu tive um sonho naquele domingo. E o sonho que eu tive no domingo foi o seguinte: tinha muita gente que ia na minha casa orar. Pessoal da igreja Maranata, pessoal da igreja Assembleia de Deus. Eu fui batizada com o Espírito Santo lá na cozinha da minha casa, ajoelhada. E Deus me deu esse texto que eu acabei de falar, em profecia. Eu recebi o batismo do Espírito Santo, recebi em profecia esse texto. Quando eu abri a Bíblia, era esse aqui que eu estava falando, ele de cor. E de noite Deus me mostrou que eu estava mudando em outro local, um sapato novo, pareceu o rostinho do pastor Melqui. Um pastor no interior da cidade de Mantenópolis, divisa com Minas e o Espírito Santo. E eu falei com a minha mãe: mãe, eu tive um sonho assim. E eu preciso que a senhora liga para o pastor e manda embora. Porque se a senhora não mandar embora, eles vão me matar aqui, eles vão vir me buscar. Porque o diabo não quer perder aquele que Deus escolheu para ser vencedor. Se o diabo não preocupa com você, porque você não é importante para o céu. Quem não é importante para o céu, o diabo não está nem aí. Ele só te persegue porque você é importante para o céu. E naquele dia, eles fizeram todo jeitinho, me colocaram no carro, ligação dizendo que eu estava indo para o Rio de Janeiro, mas eu já estava na estrada para a cidade de Minas. Morei 1 ano na cidade de Minas. Morei 1 ano na cidade de Minas. E aqui a Bíblia diz assim para mim, ó: te levarei para uma terra que não te conhece, mas por amor a mim eles vão conhecer, vão vir ouvir você pregar. Dentro de 1 ano que eu morei naquela cidade, com 18 anos de idade, já estava fazendo para 18. Quer dizer que muitas almas se converteram naquele interior daquela cidade. Na minha volta para casa, 3 centros de macumba foram fechados. Ninguém deu glória, né? Nem entendeu, né? 3 centros espíritas foram fechados. 38 pessoas se reconciliaram. A minha família toda voltou para Jesus. Amém. Eu quase morri. Mas minha mãe queria voltar para Jesus, mas minha mãe não ficou liberta de vez, não. Ainda depois desse episódio, demorou 13 anos para minha mãe voltar para Jesus. 13 anos. E minha mãe voltou para Jesus um dia que eu preguei sobre Sansão, falando que Deus tinha dado todo o poder, toda a força para ele, mas ele se envolveu com a vontade da carne. Minha mãe aquele dia voltou para Jesus. Hoje eu só estou podendo contar um pouco desse testemunho, porque minha mãe hoje é diaconisa da igreja do Evangelho Quadrangular. Jesus salvou, Jesus curou, Jesus libertou, e hoje ela é membro do ministério, é minha intercessora. Minha mãe foi iludida por diabo, que disse que talvez daria uma cura. Eu ainda passei alguns anos, irmão, não vou dizer o que foi fácil. Minha cura não veio de uma hora para outra. Mas essa dor que eu passei na minha adolescência, Deus falou que eu já passei por muitas lutas depois disso. Mas igual essa não foi. E uma vez eu falei com Deus assim: Senhor, deixa eu ser usada por Ti.
Eu quero ser usada por ti. Tem uma geração que está dormindo. E quando ouvir essa história, para muitos vai ser só uma história de terror. Mas para outros vão entender que o Senhor é capaz de fazer. E para alguns pais vão entender que precisa dar mais observação para os seus filhos que estão em casa. Dando sinais e eles não estão entendendo que esse filho está querendo atenção. E assim, fiquei naquela cidade 1 ano. E eu só voltei porque Deus falou que o meu inimigo iria ficar cego quando me visse. Eu quero dizer, deste 1 ano que eu fiquei na cidade de Mantenópolis. Nós fizemos um coral de criança com 120 crianças na cidade. Onde Mantenópolis, no estado, é o maior índice de abuso sexual de criança. Acredita? E homossexualismo dentro da escola. Hoje é assim. Camuflado. No interior. E essa cidade é tão interessante que só tem uma rua. Só uma rua. O resto tudo panela. Eu ia na cadeia. Eu pregava. O interessante é que era uma igreja batista. E onde que eu chegava, demônio se manifestava. Demônio que nunca se manifestou de crente, ele se manifestava. Aí o pessoal falou assim, nossa, nem chegou. Cuidado aí que vai ter manifestação de demônio. Manifestava. Um dia a esposa do pastor falou assim, não, quem pode expulsar o diabo é só o pastor. Eu falei assim, é engraçado, na Bíblia não está escrito assim não. Diz assim, todos quando receberem o poder do Espírito Santo de Deus, e expulsou o diabo. Eu tinha 18 anos. Mas desde a minha infância foi muito mal assessorada. Quero dizer para você que o Senhor me curou, me restaurou, me deu vida. Eu me casei. Satanás disse que eu não ia casar, eu me casei. Tive 2 filhos. Meus filhos estão uma bênção na presença do Senhor. Tem um que está temando ainda. Mas de repente de noite eu falo um pouquinho da história desses 2 adolescentes que tem um tempo na treva. Mas não é porque ele está na treva que Jesus não escolheu ele, que não vai mudar. Você tem ideia, ontem, ninguém tem achado a minha casa, só eu e meu filho mais velho. A porta abriu sozinha. Os 4 caiu. Ele falou, mãe, a porta estava fechada, a cachorra saiu. Eu falei assim, e aí? Como é que foi? Liguei para a menina, mãe, eu não fiz chave. O menino, meu sobrinho que mora com a gente também não fez chave. E aí? Mãe, essa cachorra está com Satanás. Eu falei assim, se esse Satanás for para despertar você, então tá bom. Eu permito que ele esteja ali. Mãe, mas eu não estou conseguindo dormir hoje. Ele falou, não dormi nada, eu fiquei vendo coisa. Eu falei assim, que coisa boa. Eu falei, mãe, você está falando coisa boa? Claro, meu filho, você tem que acordar para a vida, Brasil. Jesus está voltando. Eu estou trabalhando para Deus, você está no caminho errado, mas Deus está fazendo a obra. E eu quero falar para você hoje. Sabe por que vale a pena você continuar fingindo de ser um adolescente da igreja do Evangelho Quadrangular ou um turista, amigo do colega que te trouxe aqui? Ou você pode chegar e decidir a sua vida hoje? Mudar a história. Ah, pastor, isso aconteceu foi com você. Eu falei assim, ainda bem que foi comigo, não foi com você, né? Graças a Deus. Quantas vezes eu cheguei para Deus e falei assim, Senhor, as minhas amigas tiveram faculdade, formaram tão bem, passaram em concurso e tal. Eu falando com Deus assim, né? Ei, eu tenho 2 graduações. Sou formada em 2 faculdades, graças a Deus. Eu tenho 2 pós-graduações. Não fiz mestrado porque não dou conta de estudar. Mas estou terminando terapia familiar. Estou, se Deus quiser, sendo uma forma terapeuta. Então, tem vários casos assim. E aí, eu perguntei a Deus, por quê? Porque eu perguntava a Deus tudo, por que Deus comigo? Por que Deus comigo? Por que Deus? Aí Deus falou assim, pode te falar por quê, querida? Só vive. É pra quê? É porque no dia 21 de abril de 2018, você vai estar lá no Paraná. Aonde? Sarandi, conhecendo os adolescentes aí que estão com a vida marcada por mim e que Satanás disse que ia pegar, mas hoje você vai estar falando para eles e agora selado estão a vida deles e a vitória, a transformação, a mudança chegou para eles. É por isso. Aí um dia eu perguntei, Jesus, por que eu não estou concursada, eu não estou isso? Aí Jesus falou bem assim, olha para a vida das suas amigas. Quantas vidas foram transformadas porque
elas pregaram o evangelho. Eu falei assim, não sei. Olha para trás. Quantos pastores você já formou? Quantos pregadores já estão aí no campo? Quantas pessoas você ajudou a formar na sua profissão? E todos eles podem dizer que você falou de Jesus. Sabe o que eu fazia com os adolescentes na minha escola? Na hora do recreio? Eu cantava. Pegava o violão e cantava. Quero te falar que na primeira noite que eu dormi aqui, eu falei que eu não ia tocar mais violão, não ia tocar instrumento nenhum, porque eu fiquei revoltada com uma situação que aconteceu na minha vida. Eu falei, não tocava mais nada. Aí o anjo resolveu acordar eu com uma música. Aí quando eu procurei na internet, vi a partitura. Eu falei assim, aqui não vou nem pegar no violão, porque nessa casa não tem violão. Na sala tinha um violão, gente. Eu falei assim, não tem como fugir não, Jesus. Quero dizer, o que Deus mandou você fazer, você pode até deixar para outra pessoa fazer, mas Ele não vai cobrar da outra pessoa o que Deus chamou para fazer, Ele vai cobrar de você, porque sua digital é única. Ou alguém que está querendo vitória, levanta a mão. Dá essa vitória para aquele seu colega que não veio aqui. Você vai dar a sua vitória para o colega que não veio? Não. Então fique com ela, o que Deus mandou você fazer, faça. Quem está entendendo, diga amém? Amém. Fica de pé então, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Na minha cidade, tem um corinho que canta lá, porque todo mundo tem um negócio típico. Na minha cidade tudo é igual, assim. Não tem uma música específica, essa música é capixaba, não tem. Lá tem um negócio de Congo. Se vocês estudarem aí, vocês vão ver que tem um negócio de Congo, que é o pessoal que gosta de uma cachaça arrumada. Congo, espírito, candomblé é uma coisa assim esquisita. Tem muito quilombola. Ô gente, eu fiz um trabalho 1 ano numa região que só tinha cigano. Eu abri um ponto de pregação dentro de uma aldeia cigana. E o cigano me deu um vestido. Pensa, eu me sentia branca de neve com aquele vestido, gente. Mas eu consagrei o vestido e vesti. Aí quando eu chegava na aldeia, eu falava, ô santa! Eu me achei santa, claro, eles têm uma me chamar de santa, deixa de ser santa de dia, que na verdade todos nós somos santos. Se nós deixarmos ser santificados pelo Senhor Jesus. Como eu disse aqui, eu podia ser triste, amargurada, dizer, ai, como o mal me pegou. Você sabe o que eu fiz com isso tudo? Eu falei, essa dor tem que servir para alguma coisa. Essa dor veio hoje curar você. Essa dor que um dia, eu já contei isso muito chorando. Hoje eu não conto isso mais chorando com dor. Eu conto isso dizendo assim, obrigado Jesus, porque eu encontrei. Pastor Francisco me encontrou, o pastor Deocleciano me encontrou, hoje dorme no Senhor. E o pastor Edivando me encontrou, ele faz missões na Marinha. Teve alguém que pagou um preço por você. Teve alguém que pagou um preço por mim. Para existir este seminário aqui, alguém pagou um preço. Ou você acha que é barato trazer eu lá de Vitória para cá? Eu sou, meu passaporte é caríssimo. Só qualquer pessoa. É caro. Esses caras são bravos. Pensou que eu cobrei muito caro, mas cobrei muito. Não, o preço já foi pago na cruz do Calvário. Mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele veio trazer para você uma vitória. Ei, pega a remessa. Cadê o menino que toca, gente? A guitarrinha é forrozinho assim, é aqueles corinhos de fogo, tá? Aqueles corinhos de fogo assim. Pega em Ré menor. Eu vou tirar, talvez vocês não conhecem, mas tem que ter um momento. Ó, Maria Fumaça aí, gente. Bate o pé aí, fazendo um favor, vocês. Não, tira todo mundo o sapato que tá com sapato aí. Aí bate o pé. A corinha é bem assim, ó. Uma parte dele é bem assim, ó. É pra marchar, é pra marchar. Deus manda você marchar. É pra marchar, é pra marchar. Deus manda você marchar. Marcha aí. Marcha minha, levanta esse pé aí, menina. Tanta energia. Ó. Baixo mesmo. É isso. A parte do corinho é bem assim. Vou cantar, vocês repetem, tá bom? Assim, ó. É pra marchar, repetem. É pra marchar.
você marchar. É pra marchar, é pra marchar. Deus manda você marchar. Marcha com o varão. Marcha com o varão. A vitória é certa. Derrotado é Satanás. Marcha com o varão. Marcha com o varão. A vitória é certa. Derrotado é Satanás. Aí a parte começa bem assim, ó. Quando a igreja glorifica, algo acontece. Repete. Quando a igreja glorifica, algo acontece. O céu se abre, o mistério desce. Quando a igreja glorifica, algo acontece. O céu se abre, o mistério desce. Agora, se foi o resto, agora a gente vai. Só isso aí pra você conhecer. Eu vou começar eu e o pandeiro, depois eles vão assim botar pra quebrar, porque os instrumentistas aqui é massa. Aleluia. Quando a igreja glorifica, algo acontece. O céu se abre, o mistério desce. Só que tem que o céu se abre só quando dá glória, tá, gente? Mesmo se vocês não souberem cantar, vocês têm que dar glória. Senão o céu não desce, não. Tá bom assim, amém? Quando a igreja glorifica, algo acontece. O céu se abre, o mistério desce. Quando a igreja glorifica, algo acontece. O céu se abre, o mistério desce.